Recording is on. Começamos a gravação da nossa penúltima aula de orçamentos, né? A nossa última aula com conteúdo em si. A próxima aula vai ser só a nossa atividade, né? Então, hoje a gente começa a nossa aula de orçamento de investimento, que também é chamado por alguns autores de orçamento de aplicações financeiras e financiamentos, e também orçamento de caixa, que eu fiquei de apresentar para vocês, né, a parte orçamentária, e o final, que é o fluxo de caixa, a gente não vai fazer, porque vocês já fazem isso em uma matéria específica de fluxo de caixa, que é a matéria de quarta-feira de finanças. Então, hoje a gente encerra a nossa matéria, hoje a gente encerra o nosso conteúdo dessa parte de orçamento, e espero muito que a gente finalize hoje com uma aula bem participativa e com exemplozinho para juntar essa última parte aí de orçamento para a gente poder fazer para a nossa prova já daqui 2 semanas, tá? Então, antes de mais nada, agradecer a todo mundo aí pelo semestre. Graças a Deus, a gente conseguiu cumprir a ementa também. E aí, eu gosto sempre de mostrar aqui para vocês, gosto sempre de apresentar aqui o planejamento, né? Então, na aula anterior, a gente falou sobre custos indiretos, custo de produção e o orçamento de despesas de venda administrativa, né? Que é o nosso orçamento geral. E hoje vai falar sobre orçamento de investimento, aplicação financeira e orçamento de caixa projetado. E falando sobre eles, a gente vai fechar 100% aqui o planejamento nosso. Eu passei no primeiro dia de aula, que eu gosto muito de lembrar aí, esses bichinhos aí do lado, para poder falar que a gente cumpriu o nosso orçamento com tranquilidade. Ainda sobrou uma aula para a gente poder fazer nosso orçamento, então fico feliz em poder seguir esse cronograma nosso, planejamento nosso, e hoje a gente vai matar essa questão orçamentária, esse planejamento da empresa, com base em projeções futuras e projeções financeiras futuras da empresa, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre um estudo de caso, né, sobre orçamento de investimento e aplicação financeira. Então, eu vou mostrar para vocês o conceito de investimento, o conceito de aplicação financeira, explicar para vocês isso e apresentar um estudo de caso para vocês fazerem esse estudo de caso. Como eu fiz na outra matéria, vocês vão ter aula semana que vem para fazer, então vocês não vão ter que fazer em outro horário, vocês vão ter um dia para poder fazer essa atividade, e vocês vão entregar para mim isso no dia da prova, tá? Então, lá no dia 7, a gente vai ter o encontro aqui de novo, e eu vou passar uma lista de revisão para vocês estudarem para a prova. Diferente da outra prova, essa lista não vai valer ponto, é só para vocês estudarem mesmo, e os 3 pontos vai ser feito com esse estudo de caso de hoje, tá? Então, eu vou apresentar o conceito, vou apresentar esse estudo de caso, para poder deixar bem explicado para vocês, vocês vão fazer para mim esse orçamento para o dia da prova. Então, vocês têm de hoje, 24, até o dia 14 para fazer. Então, vocês vão ter aí 20 dias para fazer esse estudo de caso, que é bem mais simples que o estudo da quarta-feira. O estudo da quarta eu sei que é bem puxado, bem trabalhoso, bem extenso, então por isso esse aqui vai ser bem light, para a gente poder finalizar bem a matéria. E eu tento sempre balancear. A primeira prova, a primeira parte de orçamento, gente, ela foi bem mais puxada. E essa agora é bem mais tranquila. E finanças foi o contrário. Então, eu faço uma atividade bem puxada para vocês lá, uma atividade prática que eu acho que é importantíssimo vocês fazerem, vocês saberem a realidade da empresa, vocês conhecerem realmente como que a empresa pode controlar os gastos dela e como que eu posso fazer uma projeção financeira. E aqui no orçamento, o mais difícil, o mais importante, foi feito no começo, que é o orçamento de capital que vem do recurso da venda e o orçamento do capital que vem das despesas da produção, que é o meu planejamento como um todo. E a segunda parte agora é a explicação das minhas produções, pegar e colocar em miúdos. Então, hoje a gente vai fazer aquela última parte que eu comentei com vocês, que é uma parte um pouco menos aplicada, que eu não iria cobrar de vocês nenhum exemplo, nenhum exercício, porque vocês já fazem isso outra matéria, mas eu não poderia deixar de comentar com vocês e mostrar a importância desse orçamento, tá? Então, hoje eu vou falar sobre orçamento de investimentos no primeiro momento e depois orçamento de caixa. Esse orçamento de investimento, ele considera praticamente o que eu invisto em imobilizado, o que eu deixo o meu dinheiro parado, o que eu deixo de movimentações para melhorar a minha empresa e como que eu faço para os meus ativos não se desvalorizarem muito. Porque pensa o seguinte, quando eu pensar só em caixa, o dinheiro entrou, ele vai sair para o retorno
do acionista, do dono da empresa. E eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar que o dinheiro que eu ganho, eu tenho que deixar uma parte dele planejado para eu poder investir na empresa de novo. E a grande maioria das empresas não pensa isso. Ele simplesmente gasta todo o dinheiro, gasta todos os recursos, e quando precisa investir num maquinário novo, numa estrutura nova, ele não tem dinheiro para isso. Então, meu objetivo é pensar na empresa em fluxo de caixa, gerar fluxo de caixa positivo, ou seja, gerar sobra de caixa, e investir isso na estrutura da empresa. Então, o que eu quero é pensar e planejar a empresa para o futuro. Como que eu posso fazer para poder ganhar uma estrutura melhor no futuro e como que eu faço para a estrutura trabalhar para mim de forma constante. Então, a minha expectativa é trabalhar para exercícios futuros, planejar o futuro, como que a minha empresa pode melhorar, como que a empresa pode crescer, em termos de terrenos novos, de edifícios novos, de máquinas novas, de novos equipamentos, investir em registrar uma marca, registrar uma patente, e tudo isso é investimento futuro. Por que eu tenho que pensar nisso, gente? Quando eu compro uma máquina, a máquina tem vida útil. Dura 5 anos, 10 anos, e principalmente a máquina fica ociosa em termos de tecnologia. Então, quando eu compro um computador, o computador pode durar lá para mim 10 anos, 15 anos. Mas dependendo do que eu faço, uma máquina não dura isso tudo. Por que ela não dura? Até que a vida dela, ela está funcionando. Mas abre uma tecnologia nova, um investimento que os concorrentes fazem, que eu preciso acompanhar, que eu preciso seguir os meus concorrentes, senão eu estou fora do mercado. Então, o que eu preciso fazer? Deixar uma parte do meu investimento para que eu possa reinvestir na minha estrutura, tá? Seja imóvel, seja máquina, equipamento, máquinas ou patentes. Por que eu falei para vocês que isso aqui é basicamente o fluxo de caixa que a gente fez lá na matéria de finanças? Porque esse resultado aqui é a sobra do meu fluxo de caixa. Eu só tenho condição de pensar em orçamento de investimento depois de fazer o meu fluxo de caixa, e aquele valor que sobrou, que vocês fizeram para mim, o fluxo de caixa descontado, a saldo 0, a saldo 80, com saldo 100, aquele saldo que você coloca lá em aplicações, é esse saldo que eu trabalho. Então, para eu ter condição de fazer um orçamento de investimento, eu vou montar o meu fluxo de caixa, vou fazer essa estrutura do fluxo, eu não vou montar com vocês, vocês já fizeram isso outra matéria, e o dinheiro que sobrou, eu vou investir. Vou investir aonde? Em bancos, em imóveis, em máquina, em equipamento, na estrutura da minha empresa, tá? Então, o resultado que eu tenho aqui é o resultado do meu fluxo de caixa. E a parte financeira que eu vou trabalhar é como investir isso. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, para que serve, para que não serve, tá? Então, para mim, a principal coisa que eu quero que vocês pensem é que eu não posso pensar que o meu ativo imobilizado, eu vou fazer o orçamento dele e ele vai morrer. Então, não posso, é totalmente incorreto eu pensar que eu fiz o orçamento e esqueço, de jeito nenhum. Eu tenho que pensar que eu vou ter dispêndios futuros, que eu vou ter gastos futuros, que eu vou ter que pensar na minha empresa futuramente, em expansão ou, no mínimo, manutenção. Tá? Então, não pense que o ativo mobilizado, que é a estrutura da empresa, investir uma vez e pronto. Não pode ser assim, tá? Ou eu vou ter que gastar para manter ela, ou eu vou ter que pensar em melhorar ela para o futuro, tá? Vai depender do seu objetivo, do objetivo do empresário, do objetivo da empresa. Então, eu vou trabalhar com essa vertente aqui, do investimento. Para que serve esse investimento? Por que eu penso em investimento? Principalmente, gente, atender a concorrência. Se a minha concorrência investiu em tecnologia nova, eu não posso ficar para trás. Se eu estou seguindo o mesmo segmento, o mesmo produto, e saiu uma máquina nova e o meu concorrente comprou essa máquina nova, eu não sou obrigado a seguir ela, mas se eu não seguir, eu vou dar um passo atrás. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Catalão, tem uma empresa que pelo menos eu trabalho muito, que é a Glória Confecções. Ela faz para mim camisa, faz para mim material de máscara, boné, faz tudo de confecção e de silcagem lá. Ela comprou uma máquina agora para silcar, que ela silcava em média 200 camisas por período. A parte da manhã 200 e a parte da tarde 200. Então 400 camisas por dia ela silcava. Era aquela máquina de compressão, colocava o silk em cima, apertava e tirava o silk.
Aí ela foi e comprou uma máquina agora que ela já silca na camisa. Você coloca o tecido lá, ela vai produzindo o tecido e sai um monte de camisa silcada já. Depois você corta e faz a montagem da camisa. Ou seja, o silk é melhor, porque ele não vai ficar só superficial, ele vai no tecido, ele pinta o tecido, e ele faz, ao invés de 400 por dia, ele faz 400 por período. Então, ele faz 800 por dia, ele dobrou a produção, aumentou a qualidade e dobrou a produção. Por que ele faz isso? Porque o Rodrigo da RP comprou essa máquina. Então, não tem como ele produzir, não tem como ele cobrar o mesmo valor e ficar atrás da produção do Rodrigo. O cara, que é a principal concorrente dele, que é a RP, trouxe essa máquina de fora, eu vou ter que seguir ele. Aí, o que ele fez a mais, o Núbio? O Núbio pensou, eu tenho que dar um passo à frente. Ele foi e comprou outra máquina para poder, além de silcar, para fazer o bordado. Aí esse bordado, a produção é bem baixa, porque é manual, né? Agora não, ele tem a máquina que borda. E aí a produção dele, que era de 50 por período, é 200 agora. Então ele aumentou, ele quadruplicou a produção dele. E é isso que ele está tentando fazer, melhorar com base no concorrente. E aí ele vai comprar uma máquina nova, que tem uma estrutura nova e que tem um preço novo. E eu tenho que pensar na manutenção disso, que é a minha manutenção preventiva, para não estragar, né? E também como ampliar isso. Então, já olhar uma máquina para o futuro, como abrir uma coisa nova, uma opção diferente, algo que a minha empresa possa melhorar para o futuro. Então, meu orçamento de investimento é com base nisso. Pensar em projeções futuras para poder acompanhar a concorrência ou ampliar a minha estrutura, tá? E, no mínimo, manter a manutenção dela. Quando eu falo manutenção, gente, não é depois que estragar. É eu parar a minha produção, parar totalmente e fazer uma manutenção preventiva. É melhor eu perder 2, 3 horas durante uma vez por mês do que eu perder uma semana durante um estrago de uma máquina. Quem faz isso muito é a Anglo América, é a CEMOC, é a Vale, que tem períodos de manutenção para a produção inteirinha. O pessoal da manutenção vai lá, faz a manutenção preventiva inteira para a produção não parar. Tiago, mas parou. Beleza, parou programado. Antes de parar, eu aumento a minha produção, gero um estoque maior, e nesse período de manutenção, eu coordeno esse estoque maior para poder não deixar sem produto, tá? Então, eu faço o planejamento disso. Então, eu consigo planejar a minha produção, consigo planejar o meu estoque e consigo planejar o investimento que eu estou fazendo. E uma manutenção preventiva é muito menor, o gasto é muito menor do que uma manutenção corretiva. Depois que estragou, você gasta muito mais, tá? Então, meu objetivo com esse orçamento de investimento é esse: pensar adiante e não deixar acontecer algo que possa atrapalhar a minha empresa, tá? Então, eu vou pensar em algo racional, tá? Eu vou tentar organizar e planejar a minha empresa. Então, eu vou planejar a manutenção, ou eu vou estudar a ampliação da minha empresa, tá? Com base em quanto de recurso, qual que é o volume de recurso necessário para isso. Então, vou determinar um percentual lá por mês, vou determinar um valor fixo por mês e vou fazer esse investimento para poder manter minha empresa funcionando hoje e no futuro. Isso, gente, não é empresa grande só, não. Eu faço isso no meu escritório. O que eu tenho hoje? Eu tenho uma folha de pagamento hoje no meu escritório com valor de mais ou menos 13 mil reais, que eu pago todos os meses dos meus funcionários. 13 mil reais é o custo que eu tenho mensal para poder pagar o salário. Eu sei que quando chegar lá em dezembro, eu vou ter um gasto de 13º de 13 mil reais também. Então, o que eu faço? Todos os meses eu deixo 1.200 reais de reserva para chegar lá em dezembro eu não precisar tirar de reserva lugar nenhum. Eu vou poupando e vou investindo esse valor. Eu não deixo ele parado. Então, todo mês, 1.200 reais eu deixo para poder pagar o meu 13º lá. E eu deixo mais 300 reais para poder pagar férias. Então, o que eu tiro? Todos os meses, eu tiro 1.500 reais e aplico isso. Aplico o ICDB, Previdência Privada, qualquer coisa que tenha rentabilidade um pouco maior que a poupança e que eu possa tirar com 30 dias. Então, o dinheiro fica lá parado, porém lucrando para mim, financeiramente é bom, porque é uma segurança que eu tenho, e é bom porque eu estou ganhando dinheiro com aquilo. Então, é muito melhor eu deixar esse dinheiro garantido para mim do que eu ficar gastando isso na minha empresa. Ah, Thiago, mas se você investisse em produto era melhor. Beleza, eu não gosto de trabalhar assim. Eu tenho um perfil
um pouco mais conservador, e uma despesa que eu tenho certeza que eu vou ter, eu prefiro dividir ela em parcelas e guardando esse recurso, tá? Então, um perfil do investidor. Eu poderia investir no meu escritório isso? Poderia, mas se não der certo, eu vou ficar devendo lá em dezembro, eu não quero fazer isso. Então, depende do perfil do investidor. Então, com base nisso, com base no perfil, na característica, na forma que o investidor vai trabalhar, eu vou pensar em questões básicas que o orçamento serve para mim. Para que ele serve, qual que é a função que ele tem, e dentro disso eu vou encaixar o perfil da minha empresa, o perfil do investidor. E eu vou ver se vale a pena ou não, e quanto recurso eu vou deixar disponível ou não, tá? Então, o que eu quero que vocês pensem? Não existe um orçamento fixo, um percentual mágico, não existe um valor padrão, de forma alguma. Você vai adaptar com base na sua estrutura, com base no seu perfil e como que a sua empresa espera estar nos próximos anos, tá? Com base nisso, eu vou pensar em quê? Primeira coisa, concorrência. Por que eu vou falar concorrência sempre em primeiro lugar, gente? Porque concorrência ele é imediato. Não tem como eu planejar no futuro algo que o concorrente já está fazendo. Se ele está fazendo, ele está na minha frente. Se eu esperar muito para investir, gente, eu vou estar sempre aquela empresa que está correndo atrás. Eu não posso ser essa empresa. Eu tenho que ser aquela empresa que está um passo adiante. Quem está um passo adiante, ele é o líder. Quem está atrás, ele é seguidor. E a gente falou isso em outras matérias. Eu não quero ser seguidor, eu quero ser líder. Eu quero falar o que o mercado vai fazer, eu quero direcionar o que é bom para mim, e eu quero ser a referência à concorrência. Eu invisto, o restante me segue. Ou seja, eu estou um passinho na frente de todo mundo, tá? Aí depois que eu sei o meu perfil, eu vou colocar quanto que eu vou investir nisso. Qual que é o valor que eu tenho para poder gastar. Então, para poder investir, eu vou gastar 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Eu já sei quanto que eu vou gastar, eu vou pensar em quanto que eu vou deixar isso por mês. Qual que é o percentual, qual que é o valor fixo, determine isso mensalmente. Aqui vai entrar aquele fluxo de caixa ajustado que vocês fizeram em finanças. Aquele ajustado em 100 é o volume que eu quero. Então, para eu ter determinado tempo, um investimento de X reais, eu vou colocar um fluxo de caixa ajustado a 3 mil reais por mês. Então, é isso que significa o volume para mim. É o valor, é a quantidade de informação, é tudo que eu tenho em relação à movimentação da minha empresa, em relação ao quanto a minha empresa tem disponível, para eu poder apresentar uma estrutura mensal, para não pesar isso no final de um período específico, tá? Além disso, qual que é a fonte de recurso que vai vir essa grana para mim? Então, eu quero saber o quanto eu vou gastar no montante, o quanto eu vou gastar mensalmente, o quanto, de onde vai sair isso daí, tá? E aí eu vou colocar isso num prazo, que é o período que eu tenho, 5 meses, 6 meses, 10 meses, 1 ano, 10 anos, o período que eu vou ter, e qual que é o retorno financeiro que eu vou ter. Lembra daqueles 10% que a gente colocou, que a gente planejou para poder colocar o capital parado? É com base nisso. Qual o retorno que eu quero ter? 5% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano, o retorno que eu vou ter. Então, que eu consigo planejar o tempo, o valor, o montante e o prazo. E isso, para mim, vai resultar no retorno, se está bom ou se não está. Beleza? Até aqui, vocês conseguem ver esse cruzamento entre o investimento e o fluxo de caixa? Tem alguma dúvida? Tranquilo, Thiago. Está sossegado, né? Não, professor. Não, por enquanto. Vocês viram que aqui as nossas duas matérias cruzaram muito, né? Para poder eu chegar num ponto de entrar em outras matérias. Por que a gente comenta muito que a administração é um curso muito, muito dinâmico, muito amplo? Porque quando eu penso numa parte de orçamento, eu vou pensar na parte orçamentária, na parte financeira e também na parte de produção. Eu vou afetar lá a produção da minha empresa, o quanto tem que produzir ou não. Então, aqui, eu vou ter o resultado e a produtividade, a eficiência de 100% da minha empresa. O quanto eu posso fazer a movimentação financeira, então, em termos de investimento ou não, o quanto eu posso fazer de produção em termos de aumentar ou não, e agora em termos de
capacidade produtiva e de maquinário, tá? Então, o que eu vou pensar? Quando eu vou fazer esse orçamento de investimento, o que vai sair para mim? Primeiro, eu vou tentar reduzir capacidade ociosa para a produção não ficar parada. Então, eu sei que está produzindo, ou então sei que está parado, e eu vou tentar melhorar isso. Então, eu sei que eu poderia produzir 10 mil peças, e estou produzindo só 8 mil. Então, tem 2 mil peças de capacidade ociosa. Eu vou dar um jeito de corrigir isso. Eu estou vendo que eu estou investindo muito dinheiro em determinado produto. A gente fez um exemplo em 3 tipos de camisas e eu vi que é feito investimento muito bom em camisa de manga curta, que dava um lucro bom. Investimento intermediário em camisa esportiva, que dava um lucro bom. Investimento pequeno em camisa manga longa, que dava um lucro pequeno. Então, é isso que eu quero fazer, investimentos corretos, onde me dá o lucro, tá? E, por último, saber aonde é que eu tenho baixo retorno e tirar isso. Infelizmente, gente, a gente tem que trabalhar aqui com a tesourinha, com a faca na mão. Não dá para ser muito apaixonado, não dá para gostar demais de uma empresa, de um produto. Ela tem que ser rentável ou não. Muitos investidores quebram por esse motivo. Ele abre as pernas demais e abre um monte de filial. Eu tenho uma empresa aqui em Catalão, eu abri um filial em Pameri, um filial em Caldas Novas, um filial em Goiandira, e aí eu começo a ver que alguns filiais ela não está dando retorno, porque o investimento é alto, eu deixo mobilizado lá, o meu retorno é pequeno, e eu tenho que investir todo mês um valor determinado. Gente, o retorno é pequeno, não está valendo a pena, tchau, fecha. A gente estava comentando mais cedo, antes da maioria entrar aí, que muita gente gosta de trabalhar na parte de RH. O que é o ruim disso aqui? Eu trabalho com finanças, eu trabalho com números. Então, se eu vi que não vale a pena o investimento, tchau, eu fecho. Quem mexe no RH não pensa assim. Nossa, gente, estou trabalhando com seres humanos, estou trabalhando com família, estou trabalhando com pessoas que precisam da minha empresa, então vamos tentar melhorar, vamos tentar achar alternativa. Então, são vertentes, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Esse lado financeiro. Você pode pensar só por esse lado? Não. Por isso, vem de novo a visão da administração. Porque você tem que saber um pouquinho de cada. Talvez você está tendo um retorno baixo porque o seu marketing é ruim. Então, você tem aqui no orçamento um mapa e está mostrando para mim que a sua empresa hoje está ruim. Como que eu melhoro isso, gente? Eu posso divulgar melhor, eu posso abrir um correspondente melhor, eu posso fazer uma propaganda maior, algo que o marketing me ajuda. Eu já fiz isso, não melhorou? Eu vou lá no RH. Eu posso estar produzindo pouco porque meus funcionários são ruins, ou então posso estar produzindo baixa quantidade porque são mal treinados. Eu vou fazer essa análise para poder tomar a decisão. Então, hoje, o que eu tenho para vocês aqui? O perfil financeiro, a cara do investimento, ou você faz ou você não faz, gente. E é aqui que o investidor escolhe. Infelizmente, não tem muita paixão. Gente, o funcionário, ele tem família, ele vai mandar 3 funcionários embora, são 15 pessoas. Desculpa a expressão, mas o investidor está pouco se lixando para isso. Por que eu estou falando do investidor? Porque o investidor não trabalha na empresa, ele não vai lá todos os dias, ele não tem que mandar ninguém embora, ele simplesmente pega o lucro ou não. Simplesmente faz isso. Quando é o dono que trabalha, o dono que gerencia, uma pequena empresa, aí ele mistura os sentimentos. O sentimento do lucro, o sentimento da responsabilidade, do ser humano, e aí é complicado. Por isso que um monte de pequena empresa aí o cara quebra e fica falido o resto da vida. Porque eu só tomo decisão depois que tá totalmente, desculpa a expressão de novo, totalmente tá fudido. E aí o resto da vida com o nome sujo, CPF sujo, alguma coisa tá travando o nome dele, tá? Então, hoje, o meu foco aqui é investimento, é financeiro. Tá bom? Ótimo, não tá? Tchau. Beleza? E aí, eu tenho aqui um processo de como elaborar esse investimento. Algumas coisas que eu preciso elaborar. E, basicamente, são 3 dimensões, são 3 itens que eu preciso considerar para poder montar o meu orçamento de investimento. Essas 3 dimensões básicas vão trabalhar com dimensão exigida pelo projeto,
em termos de possibilidade do futuro e o tempo que eu vou ter de retorno, tá? Quanto eu vou ter de desejo desse lucro, quanto tempo vai chegar para mim esse lucro, e basicamente, quanto que em prazo máximo vai dar para mim o lucro ou não. Eu quero investir 100 mil reais, eu preciso desses 100 mil reais em 5 anos, no máximo. Então, eu vou pensar nisso. Segundo, em termos de resultado de longo prazo. Eu não vou pensar só no investimento que eu tenho e ter ele. Não. Em ganhar o meu investimento, pagar o meu investimento e continuar ganhando no futuro. Então, eu quero montar uma empresa que seja perene, que seja eterna, que me dê lucro por muito e muito tempo. E quanto maior o tempo for, maior o meu lucro. Quanto melhor for o desempenho da minha empresa, melhor o meu lucro. E é o que eu quero trabalhar, é o que eu vou buscar e é o que a minha empresa tem que buscar sempre. Beleza? E, por último, a dimensão em termos de orçamento da empresa, para saber se o orçamento dela está dando certo ou não. A parte financeira está sendo bem feita ou não. Então, vou pensar no prazo do meu retorno, do meu investimento. Após o meu retorno, se a empresa vai continuar a lucro ou não. Com base no quê? No meu orçamento de hoje. Com base no meu lucro de hoje, com base no meu orçamento de hoje. Então, por isso, eu tenho que fazer bem feito, controlar bem feito e manter isso funcionando. Efetivamente funcionando. Tá? Com base nisso, vai vir como planejar meu orçamento. Vai vir como que eu vou pensar no meu orçamento em termos de planejamento, organização e controle, que é a base da administração, que é como todo gestor deveria pensar e deveria trabalhar. Então, todo mundo, primeira coisa que faz, planeja. Pega as metas, pega os objetivos e determina isso para o futuro. Depois que eu planejei, eu vou coordenar, colocar as pessoas certas para fazer as funções certas. Alocar os recursos, colocar as máquinas, colocar o equipamento, isso é coordenação. E depois o controle, medir resultado. E sabe onde entra o orçamento aí? Em tudo. Porque quando o cara planeja, ele planeja com base em números. Então, vai colocar isso, planejamento, com base no orçamento. Ele vai coordenar para colocar as funções de cada pessoa. E vai controlar com base no resultado do orçamento, que é lá no meu fluxo de caixa, que é onde vai dar para mim o resultado final. Tá? Então, em termos bem simplórios, mais básicos, eu tenho meu planejamento aqui dividido um monte de etapas, um monte de formas de você planejar fazer esse planejamento e montar um projeto, tá? Primeira coisa, você coloca o projeto do seu investimento para saber a sua capacidade, o seu tempo e a sua expectativa. Depois você coloca motivos de recomendação desse investimento para saber se vale a pena ou não, se essa empresa é boa ou não, se vai dar lucro ou não. Levanta os dados com base no histórico, com base no mercado, vê o que tem de bom e o que tem de ruim. Toda empresa tem pontos positivos e negativos, sem exceção, tá? Vê qual que é o valor do investimento, se vai ser alto ou não. Vê se tem alguma especificação financeira, alguma exigência diferente. Vou citar um exemplo para vocês. Se você fizer um investimento voltado para corretagem, para seguro, para aplicação, você tem que ter uma exigência mínima que o Banco Central exige no percentual parado. Tá? Então, você tem que saber se você tem esse dinheiro para ficar parado ou não, que é garantia. Se você for pensar em plantar, em colher alguma coisa, você tem que ter especificidade de montar, de ter a terra ou de montar um contrato de arrendamento. Então, pensar nessas exigências financeiras, se vale a pena ou não. Contrato de arrendamento, você tem que pagar X sacas ao final, se vai ter lucro, se não vai. Então, pensar nesse tipo de planejamento. E, por último, o cronograma que você tem. As datas de início, data de término e as etapas durante esse período. Então, eu vou fazer esse planejamento e, com base no meu planejamento, eu vou montar a minha proposta para saber se esse projeto é rentável ou não, qual que vai ser a minha proposta de investimento, de novo levantar os dados, saber qual que é o projeto viável ou não, saber qual que é o orçamento que vai ser feito de investimento, qual que é o controle de despesas e capital que eu vou ter, fazer auditoria periódica e acompanhar o investimento. Vou trazer isso aqui para a nossa realidade. Eu tenho uma empresa
que já funciona em Catalão, no centro da cidade, Zé Marcelino, Doutora Martins, dependendo do lugar, e eu tenho uma proposta de montar um projeto, de montar essa mesma empresa lá no shopping. Eu vou ver se vale a pena ou não essa proposta. Se é viável montar no shopping, qual que é o melhor lugar, qual que é o custo que eu vou ter, vou fazer meu orçamento de investimento em termos de estrutura, em termos de capital, em termos de maquinário, de equipamento, e vou ver se vale a pena ou não. Então, isso é o orçamento de investimento. Eu não precisei fazer nada, gente, não precisei montar lá. Só levantar custos. Só levantar o orçamento de quanto é necessário para investir. Eu sei se vai dar certo ou não? Não sei, gente. Hoje o shopping, eu, pessoalmente, eu acho que é uma incógnita. Mas eu torço muito para dar certo. Não sei vocês. Qual que é o problema que eu vejo no shopping hoje? Eu trabalho pensando em mudança de cultura. Infelizmente, nós, catalanos, não temos a cultura de ir para o shopping. Eu, final de semana, ou eu vou para casa de alguém, ou eu vou para um boteco, ou eu vou para a roça. Não tem no meu cronograma ir para o shopping, entendeu? Então, eu tenho que criar essa cultura do catalão para eu começar a ir para o shopping. E mudar a cultura não é fácil. Mudar a cultura demora, leva-se um tempo, e não sei se as empresas todas têm esse tempo. E aí eu vou pensar nesse projeto, se vale a pena ou não, se é viável ou não, e vou tentar tornar esse projeto viável, tá? Então, essa é um resumo da ópera para a gente poder pensar em planejamento. E o que seria coordenação? Pegar esse esforço de planejar, abrir uma loja lá no shopping e fazer isso funcionar, tá? Realmente levar esse meu planejamento para a prática. Saber qual que é a quantidade de recursos que eu vou ter em caixa e recurso financeiro, qual que é o valor total para montar essa loja, qual que é o percentual de vendas que eu tenho, qual que é de lucro que eu espero, qual que é o retorno sobre o meu investimento, qual que é a situação financeira da minha empresa e como que eu vou controlar meu objetivo de potencialidade da minha empresa nesse shopping e se vai funcionar a curto prazo ou a longo prazo. Então, primeiro, eu criei hipóteses do meu planejamento, alternativas, e nessa alternativa eu fiz o meu orçamento de investimento. Aqui não tem orçamento, aqui é realmente levantar os valores, é precificação, basicamente, tá? E por último, o controle, que é onde, de novo, eu vou pegar o meu fluxo de caixa e vou ver se está funcionando ou não. Se está entrando recurso, se eu tenho que desembolsar alguma coisa, se o valor dos meus custos estão altos ou não, e vou concluir. Vale a pena manter o meu investimento no shopping ou não vale a pena? A minha empresa hoje é viável no shopping ou não é viável? É essa forma que eu vou fazer para poder manter a minha empresa funcionando ou não. Então, até agora eu não abri a empresa, eu não investi nessa empresa e, principalmente, eu não gastei dinheiro nenhum. Só com base em orçamentos, só com base em projeções. Projeção orçamentária e projeção financeira, para saber se é bom ou se é ruim. Então, essa é a minha expectativa com base nesse orçamento de investimento. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Sim, professor. Sim, então ótimo. Qual que é o próximo passo que é onde vai entrar o orçamento que muita gente reclama? A parte de cronograma, a parte de seguir datas, seguir planejamento. Eu estou passando por isso num projeto que eu estou fazendo de um financiamento habitacional na Caixa. Para poder pegar o dinheiro na Caixa, todo mundo que vai construir a casa tem que montar um projeto, um cronograma e cumprir esse projeto. Então, montar o projeto e montar o cronograma é moleza. Agora, cumprir que é o danado. Então, você tem que fazer bem feito e com condições de você cumprir esse cronograma. Então, o que é o nosso foco aqui? Realmente fazer funcionar esse planejamento. Fazer funcionar a minha organização que eu fiz. Então, eu vou colocar realmente a data que o projeto foi iniciado e a data que concluiu. Certinho. E tudo que vai ser necessário nesse intervalo. Em termos de data de conclusão de etapas, em termos de conclusão de recursos, se vai ser necessário ou se não vai, eu vou buscar dinheiro ou não vou, como que eu vou fazer para minha empresa realmente levantar dinheiro e fazer com que essa construção saia, com que o meu investimento saia,
tá? E isso eu não vou ver no começo e no final, porque no final pode ser tarde demais. Onde que eu vou ver isso? Eu vou ver isso periodicamente. Eu vou ver isso de tempos em tempos. Como que a minha empresa está buscando recursos, se está dando certo, se não está, se está bom, se não está, periodicamente, tá? Não deixo lá. Um projeto é de um ano, então eu faço cronograma no começo, depois de um ano eu olho. Nunca. Faço isso mês a mês. No máximo, a cada 3 meses. Porque senão, gente, depois de 3 meses, o seu projeto, o seu recurso, o seu dinheiro pode ter ido embora, tá? Então, a gente trabalha sempre com essa estrutura. E aqui morre a parte de orçamento de investimento. A primeira parte da nossa aula termina aqui. Por que termina aqui? O que seria a nossa parte agora? A nossa parte de exemplo, né? Então, o que seria o nosso exemplo de investimento? Eu montaria com vocês um fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa, eu pegaria o saldo do investimento e fazia projeções desse investimento. Não vou fazer isso. A gente já faz fluxo de caixa lá na quarta-feira, né? Fluxo de caixa descontado, fluxo de caixa ajustado, fluxo de caixa simples, um monte de fluxo de caixa, então não tem necessidade de fazer. Então, só para vocês saberem, aquele fluxo de caixa vai me dar um resultado no final do período. E esse resultado é o que eu vou trabalhar aqui, para pensar em projetos futuros e, principalmente, em como fazer esse investimento dar certo. Como eu vou pegar esse recurso meu e colocar datas, períodos e lucratividade esperada, tá? Então, o orçamento de investimento é isso. Tem alguma dúvida? Não. Tranquilo? Por enquanto, né? A Beta é preocupada. Peguei o meu saldo e vou investir em novos recursos, em novos projetos, novos investimentos físicos, máquinas ou equipamentos, tá? E o outro projeto, que é o nosso último orçamento, é o orçamento de caixa projetado, que nada mais é do que pegar o lucro que eu tenho e projetar para um futuro período. Então, eu vou pegar um período específico, um certo período no futuro, e vou estimar o meu caixa atual. Então, quando vocês fizeram para mim lá, todo o valor que vocês fizeram fluxo de caixa é valor histórico. Não tem como eu jogar despesas, jogar aqueles custos inventados. Então, o que eu tenho? O meu fluxo de caixa, ele é histórico, ou seja, de hoje para trás. Eu vou fazer agora o meu orçamento projetado de hoje para frente. Então, de novo, vai entrar aqui o meu fluxo de caixa e eu vou pensar nisso em planejamento de curto e médio prazo. Não faço orçamento de caixa projetado para longo prazo. Por que eu não faço, gente? Porque o cenário muda muito. A economia muda, a moeda muda, o dólar muda, tudo muda. Então, eu não posso projetar um caixa por muito tempo, tá? No máximo, 3 anos. Vocês lembram disso, né? Curto prazo, 1 ano, médio prazo, 2 ou 3 anos, e longo prazo, 4 a 5 anos. Então, no máximo, 3 anos. Eu vou tentar fazer esse planejamento um período específico de caixa e com base na natureza do meu negócio. Dependendo do tipo do negócio, não pode fazer nem mais de 1 ano, porque muda muito, é muito volátil. Então, eu tenho que pensar no meu negócio e fazer essa projeção do caixa com base na volatilidade dele. O quanto mais mutável for o segmento, menor esse prazo de planejamento, ou seja, menor a minha projeção futuro, tá? Então, não posso projetar lá 3 anos, 5 anos, 10 anos, não posso, de jeito nenhum, hipótese alguma, tá? Então, o que eu vou pensar? Isso no exercício social, que é a parte do ano, curto prazo ou curtíssimo prazo, tá vendo? Então, a minha natureza, o meu horizonte temporal, para o meu caixa projetado, gente, é isso. Não adianta eu querer inventar moda e colocar isso aí para prazo longo. De forma alguma, hipótese alguma. Tanto é que lá em finanças estão fazendo para mim análise temporal de 3 anos. Tá? Não tem necessidade de pegar mais que 3 e também não pode ser menos do que 3. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esse período aí. E aqui tem algumas características principais desse meu orçamento de caixa. Primeiro, ele é influenciado por todos os outros orçamentos, né? Porque é o resultado final, é o lucro final, é o caixa final, é o saldo final. Ele tem que ser flexível para poder ter as minhas aplicações e saber que essas aplicações, gente, têm oscilações grandes e oscilações reais.
tá? Vou dar um exemplo para vocês. A gente começou o semestre aqui, eu falei para vocês que era muito bom fazer o investimento num segmento novo, que era uma moeda chamada Bitcoin. No começo do ano, o Bitcoin estava rendendo em torno de 12% ao mês. Isso estava dando mais ou menos 180% ao ano. E se eu contar para vocês que só nesse mês de maio já caiu 35%. Oscilação. Não tem como eu projetar isso, não tem como eu prever isso. Então, dependendo do meu mercado, eu preciso saber muito essa oscilação, tá? E, de novo, as continhas que vocês fizeram, da liquidez que eu tenho, não. Do quanto a minha empresa é líquida e do quanto a minha empresa transforma os recursos em dinheiro ou não. Beleza? E, por último, todo mundo tem que estar participando do negócio. Todos os departamentos participam. Toda a empresa participa. Se não participar, não dá certo. Tiago, por que não dá certo? A gente fez esse exemplo aqui junto em sala de aula. Eu faço meu planejamento do meu orçamento de vendas. Quando eu vendo, eu vou impactar na minha produção. A minha produção tem que saber a quantidade se é produzida ou não. Eu vou impactar na minha matéria-prima. Então, o meu estoque tem que estar organizado certinho, disponível, senão não vai sair meu produto. E o meu marketing tem que ter condição de entregar esse produto depois, que é o meu pós-venda. Então, eu tenho que ter condição de fazer o pedido, de produzir e de entregar. Senão, a minha empresa não funciona. Ou seja, todo mundo tem que participar. Se não participar, alguma coisa está errada. E aqui, eu não vou ficar lendo com vocês, sei tudo, mas o que eu resumo para mim? Que esse orçamento de caixa se confunde muito com a preparação do fluxo de caixa. Ambos permitem ver se a empresa está nesse monte de item aí. Se ela tem carência de recurso, se ela tem excesso de recursos, se ela pode planejar para o futuro, se ela pode ter recursos próprios ou não, se ela tem recursos por cada área financeira da empresa, se está sendo usado de forma eficaz, se está de forma dinâmica ou não. Ou seja, meu orçamento dá o reflexo exato da minha empresa. Me dá a cara correta da empresa. E aí, gente, eu consigo trabalhar melhor esses dados. Trabalhar de forma mais rápida e eficiente os resultados que eu tenho para o futuro em termos de faturamento, seleção de linha de crédito, buscar necessidade de recursos, planejar investimentos, auxiliar a necessidade de valores ou aplicar esses recursos, eu tenho isso já projetado. Então, eu vou começar a procurar a fonte de recurso. Então, por que eu falo que aplicar excedente de caixa? A expectativa da minha empresa é dar um excedente de caixa todos os meses. Eu já vou começar a procurar qual fonte de investimento disponível tem. Hoje está difícil, hoje está raríssimo. Então, eu tenho que saber que eu tenho dinheiro e correr atrás de qual fonte de recurso. Então, meu orçamento de caixa serve para isso, tá? E ainda mais os últimos itens aí, pensar em empréstimo, da mesma forma que eu vou pensar em recursos para aplicar, vou pensar em recursos para poder buscar dinheiro para mim, projetar resgate débito, integrar controle financeiro e saber se eu tenho crédito ou não. Então, meu orçamento de caixa, gente, serve para isso. Pegar meu fluxo de caixa e projetar isso para o futuro, tá? De novo, um futuro próximo, não pode ser um futuro longo, tá? Por que as empresas quebram? Por causa disso, elas não têm esse planejamento. A maioria delas não consegue levantar o custo, que é 90%, a gente já citou isso aqui em sala de aula, e depois que eu não consigo saber o meu custo, eu não sei o meu lucro, né? E depois eu não sei planejar isso para o futuro. Ou seja, por que essa matéria é muito importante para vocês aqui nesse curso de administração? É que vocês saibam que isso é cíclico, que toda empresa tem que pensar num caráter cíclico, que eu tenho que pensar em recursos para minha empresa de entrar dinheiro e sair dinheiro. E que esse dinheiro que entra e sai de hoje tem um impacto no futuro, que é meu orçamento que eu tenho que fazer para o futuro. Em períodos de alta e em períodos de baixa, tá? Hoje, vivemos um período de baixa, de pandemia, de que qualquer hora pode fechar. A gente estava comentando mais cedo, a Beth e a Jéssica falou da possibilidade de fechar o mercado. Então, é um risco que tem. Eu tenho que saber o lucro, ótimo, mas eu tenho que saber em períodos que pode precisar fechar. Então, eu não sei. Eu faço projeções otimistas e projeções pessimistas para saber se eu vou ter recurso ou não, se eu vou ter que pegar dinheiro emprestado ou não, e assim sucessivamente, tá? Então, o que eu penso, o que eu posso fazer, o que eu tenho como característica para mim para finalizar essa matéria?
Eu tenho o meu orçamento de caixa. Com base no meu orçamento, eu vou fazer o meu planejamento de caixa. Sobrou dinheiro, aplicar, onde aplicar e como aplicar. Faltou dinheiro, buscar recurso. Isso a gente já tinha feito lá no meu fluxo de caixa. Então, o meu orçamento de caixa é o norte que eu tenho do meu fluxo de caixa. O fluxo de caixa que a gente faz na matéria de quarta-feira é a nossa base. São os dados, são as informações. Tá ruim, eu vou planejar, eu vou ver como que eu vou melhorar isso, como que é a situação atual, projeções para o futuro, e essa projeção é o meu orçamento de caixa, tá? Então, por que que eu não vou fazer exemplos com vocês disso? Porque o meu fluxo de caixa, ou faltou dinheiro, eu busquei alternativas para captar recursos, ou sobrou dinheiro, eu busquei oportunidade de aplicação. E isso, gente, a gente já fez milhares de vezes. Isso vocês estão pesquisando em empresas reais, está calculando para mim rentabilidade, está calculando para mim liquidez, está calculando para mim margem de contribuição, para saber exatamente isso. Se a empresa está boa ou se não está. Vocês vão montar para mim um relatório de viabilidade econômica e financeira da empresa. Então, um exemplo que tem é esse aqui, ó. Orçamento, entradas, saídas e saldo final. Isso é comum para vocês? Alguém desconhece isso aí? Pelo amor de Deus, vocês desconhecem, eu enrolo. Esse aí, gente, é o fluxo de caixa normal que a gente está fazendo lá na matéria de finanças. Então, por que eu não vou sugar a energia de vocês com esse fluxo de caixa? Que vocês já fizeram. Vocês já estão cansados de saber que lá em cima vem as vendas à vista, os recebimentos a prazo, que é 30, 60, 90 e 120, o dinheiro que entrou de resgate de aplicação, o dinheiro que entrou de empréstimo e a parte de saída, que é folha de pagamento, despesa, compra, comissão, que é o nosso fluxo de caixa ajustado, tá? Então, para mim, o que vai funcionar, o que vai trabalhar, uma informação que eu preciso é pegar esse resultado, que é o saldo final lá de baixo, esse último item, e projetar futuro. Projetar em lucros, em percentuais e em saldos para os próximos 12 meses, no máximo 18 ou 24, tá? Esse é o nosso orçamento de investimento e o orçamento de caixa. Alguma dúvida? O silêncio é sim ou não? Por enquanto, não, professor. Então, morreu, Beth. Não temos mais matéria. Aqui finalizamos os nossos assuntos de orçamento empresarial. É com muita alegria que a gente superou todos eles, passou por todos os orçamentos, vocês viram o quanto é fácil planejar a empresa. E aí, o que eu tenho para vocês, para a gente poder finalizar o semestre e vocês matarem isso para a próxima aula e a gente fazer só a nossa revisão e depois a nossa prova. Um estudo de caso para poder juntar os dois orçamentos, que é o que eu vou colocar na prova para vocês. Então, como eu havia previsto, eu não vou passar uma atividade de um ponto, depois outra de um ponto, vou fazer uma única atividade, juntando tudo, né? E aqui é como se fosse um exemplo real. Por isso, é um estudo de caso prático, tá? Então, citei um exemplo de uma empresa chamada Calcibem. Por coincidência, em Catalão tinha uma empresa dessa, não tem mais, ela quebrou, não é coincidência, né? Então, a empresa não é aqui de Catalão, é de Brasília. O povo lá tem mais dinheiro, é do Distrito Federal, que atua no ramo de calçados. Vende produto lá no Distrito Federal e no entorno, ou seja, Catalão não chegou não, só ali perto da região mesmo. E fez planejamento para esse ano 2021, tá? Dentro dos objetivos que tem para 2021, ele quer aumentar em 30% o volume de 2020. Então, a meta dela é essa, 30% de aumento de venda. Em 2020, que é o meu histórico, que é o que eu tenho, são as formações que eu trabalho, não tem como inventar. Então, para fazer 2021, eu tenho que pegar um relatório anterior, que é o do ano anterior, 2020. O faturamento dela foi de R$300 mil. A empresa operou com 2 tipos de sandália feminina, e essa sandália feminina é para o público B e C, tá? Não é o povo rico demais, que é o público A, mas também não é o povo muito pobre. Então, meu mercado tem qualidade, meu mercado tem uma aceitação boa e está ali entre B e C. E aí, são 2 produtos. O produto finíssima,
que custa R$ 45,00 o par, e foi responsável por 42% do faturamento. E o outro produto, outro modelo, é a Aventura, que custa R$ 40,00, é o mais barato, e representa mais o faturamento, 52% do meu faturamento. Como estratégia competitiva, e tendo em vista que a inflação apresenta níveis muito baixos, ou seja, nossa inflação está baixa, 6,5%, 7%, realmente está isso, a empresa resolveu manter os mesmos preços, ou seja, não vai mudar o preço para 2021. Bem como vai continuar com a mesma participação de cada modelo, tá? Não vamos mudar o marketing, não. Nosso marketing vai continuar igual, nosso investimento vai continuar igual. Para poder subsidiar esse orçamento, o pessoal de orçamento obteve nas áreas competentes produção e pessoal, ou seja, aqui tem os meus dados da produção desse produto. E aí veio bonitinho para a gente. Qual que é o preço da matéria-prima? Para produzir um produto desse, eu tenho couro, que custa R$ 108,00 o quilo, o salto, que custa R$ 1,00 a unidade, a cola, que custa R$ 26,00 o quilo, a linha, que custa 1 centavo o metro, e a etiqueta, que custa 15 centavos a unidade. Tá? Então, o que ele tem aí? Para produzir, o custo da matéria-prima é esse. E para produzir cada produto, ele tem a quantidade de matéria-prima. Então, para produzir a sandália Aventura, são 18 pares de sandália por quilo de couro. Ou seja, o couro custa R$ 108,00. Com 1 quilo de couro, eu fabrico 18 pares de sandália. 104 pares de sandália para cada quilo de cola. Para cada 1 quilo de cola que eu tenho, eu vou produzir 104 pares de sandália. Um par de sandália, eu vou ter 1 metro de linha, e para um par de sandália, eu vou usar 2 etiquetas. E isso, vou ter a mesma coisa para finíssima, 16 pares de quilo de couro, 92 pares para cada quilo de cola, 1 par para cada metro de linha e 1 par para cada 2 etiquetas. Então, eu tenho aqui aquela tabelinha nossa de produção, né? Então, tem a minha produção aí, tranquilíssima para poder fazer. E a outra tabela, que é a do nosso custo de mão de obra direta. Para produzir a sandália finíssima, a cada hora, a minha embalagem leva uma produção de 477 sandálias. E para cada hora de sandália Aventura, a mesma quantidade de sandália, ou seja, não faz diferença nenhuma. Desculpa, 577 sandálias. Então, para embalar a sandália Aventura, é mais rápido, eu vou produzir mais. Para produzir elas, a confecção das sandálias custa R$ 5,80 com encargos. E da outra sandália, 80 centavos com encargos. Gente, o meu celular acabou a bateria, vocês não vão me ver mais. Não fiquem tristes ver uma imagem tão bonita dessa, mas eu estou sem carregador, como eu disse para vocês, não estou na minha casa, né? E meu celular morreu, bateria. Vocês vão só ver a imagem e ouvir minha voz. Está acabando já, tá? Só falta mais uma tela. E a última tela que vocês vão precisar são os custos indiretos. Custos de salário de administração, R$ 6.400, vale transporte, refeição, prolabore, conta de telefone, luz, água, seguros, material de consumo, material de expediente, despesas diversas, manutenção e depreciação, está aí os custos que eu tenho. E as despesas mensais da minha empresa, em termos de projeção que eu tenho, salários fixos R$ 10.000, comissão R$ 8.000, publicidade R$ 10.000, marketing R$ 17.000. E nas embalagens, R$ 5.998,90. Muito bonito, né? Com base nisso daí, vocês vão elaborar para mim o orçamento de produção, o orçamento de mão de obra e o custo indireto. São 3 orçamentozinhos, são as 3 matérias que a gente vai cobrar na prova nossa. E vai falar para mim qual o custo unitário de cada sandália. A sandália, com base nesses custos aqui, vai ter um custo unitário, a sandália Aventura, e com base nesses custos aqui, a sandália finíssima terá outro custo. Vou montar para mim. Aqui eu tenho outras informações obtidas, em termos de depreciação, custo de oportunidade, que aqui é custo de capital, 10%,
A política da empresa é manter 5% em estoque. O rateio de estocagem é de 1 centavo. O seguro, 2% sobre matéria-prima. E a empresa trabalha com capital próprio. Então, esse aqui é o nosso trabalhinho, no valor de 3 pontos. Vocês vão fazer isso para mim entregar até no dia da prova, ou seja, vocês vão ter o restante dessa aula de hoje e vão ter aula da semana que vem. Aí na outra vocês vão ter revisão, que eu vou dar umas dicas para vocês disso daqui, passar mais uns para vocês treinarem, e depois a nossa prova. Então, a gente tem esse cronograma. Hoje, eu passei para vocês esse estudo de caso. No dia 31, vocês vão ter para fazer o estudo de caso, vai ter aula para fazer. No dia 7, uma revisãozinha para a gente poder fazer a nossa prova. E no dia 14, a nossa provícula. Então, a gente conseguiu cumprir todo o planejado, todo o nosso cronograma. E, principalmente, a gente vai deixar uma atividade única para vocês fazerem essa projeção do orçamento. Orçamento de produção, orçamento de matéria-prima e orçamento de custos indiretos, que são os 3 orçamentos que vão cair na nossa prova. Então, eu vou mandar agora no grupo de vocês. Aliás, eu acho que se eu tivesse sem internet, sem bateria, eu não mando não, né? A Jéssica também falou que a internet dela caiu. Deixa eu colocar o arquivo aqui para ver se ele vai. Se não, qualquer coisa eu vou lá em casa e busco. Bases orçamentárias, aula, estudo de casos. Sem bateria eu não consigo. Mas eu dou um jeito, daqui a pouco eu coloco no grupo para vocês. Então, o que eu vou colocar no grupo? A aula de hoje, o vídeo da aula de hoje e o print só do estudo de caso, com essas informações aí, tá? Vocês vão montar para mim os 3 orçamentos, são que as 3 planilhas que vocês já têm ela pronta já no Excel, e vão considerar as informações úteis. Por que eu falo para vocês úteis? Eu fiz um estudo de caso, então peguei todos os casos, todas as informações da empresa. Pode ser que algum não seja útil. Por exemplo, a empresa usa o capital próprio. Não vai impactar nada o nosso resultado aí, porque não tem o planejamento financeiro. Então, são informações úteis e vocês vão montar para mim isso até no dia da prova. Alguma dúvida? Não, por enquanto. Vai ter Por enquanto não, só na hora que estiver fazendo. Na hora de fazer que o bicho pega, né? Então, desculpa, gente, ter acabado essa bateria no finalzinho, mas ficou só uns 2 minutinhos, né? E o que eu tinha planejado para vocês para hoje era isso, era esses 2 orçamentos e essa atividade para vocês fazerem. Na quarta-feira, agora, vocês já tem uma atividade para fazer também, que é o cálculo do custo do fluxo de caixa lá. Vocês vão montar para mim o relatório, vão montar para mim aquelas tabelas e vão montar para mim o relatório. Precisou, gente, pode chamar, pode printar a tela, pode mandar e-mail, o que vocês precisarem, tá? E aqui a gente vai ter aula da segunda-feira que vem para a mesma coisa, fazer esse orçamento e entregar para poder valer os 3 pontos. Beleza? Beleza. Certo. Beleza. Assim, a gente finaliza essa matéria de orçamento, não tem mais nenhuma matéria nova, a gente só vai fazer essa jogada dos exercícios e também da nossa revisão. Fechou? Fechou. Então, vocês terão restantes da noite para fazer e aula de segunda-feira que vem. Muitíssimo obrigado. Qualquer coisa, vocês dão um grito. Tá ok. Tá bom? Obrigado, boa noite. Abraço e fique com Deus. Com Deus também. Amém. Deus também.